Boa noite, eu sou a Daniele Pereira de Almeida, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo. Irei apresentar corrosão química e teórica experimental. Conceito: o que é corrosão? A corrosão é a deterioração de um material metálico por ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar associada a esforços mecânicos. Corrosão galvânica, corrosão por pitch, corrosão em gás e corrosão em regiões marinhas, corrosão em solo, corrosão eletroquímica. Objetivo: o geral que é corrosão, seus princípios ativos, o que são revestimentos e protetores da corrosão. Específico: como se desenvolve a cada tipo de corrosão. Como ocorre a proteção pelo investimento, protetores do objetivo. Qual o objetivo de cada investimento? Definição: deterioração de um material geralmente metálico, ação do meio ambiente de uma forma química ou eletroquímica, com ou sem esforços mecânicos. Podem ocorrer em matérias não metálicas, como concreto ou de borracha. Meios corrosivos: o meio ambiente por atmosferas, águas naturais, solos e produtos químicos, substâncias fundidas com solventes. Atmosfera, águas naturais, solos, produtos químicos e solventes orgânicos. As principais reações são oxidação do ferro anodo, redução de oxigênio do cátodo, polarização. A polarização é a modificação do potencial de um eletrodo devido à variação da concentração sobre a voltagem de um gás ou variação de uma resistência ohmica. Caso não houve o efeito do fenômeno da polarização, a corrente de elétrons, anodos e cátodos seriam muito mais elevados, à semelhança de quase um curto circuito. Isto daria por a resistências elétricas, metais ou eletrolitos são muito baixas, restando apenas resistências de contatos dos elétrodos. Os fenômenos de polarização promovem a aproximação dos potenciais das áreas anódicas e catódicas, produzindo aumento das resistências ohmica do circuito limitado à velocidade do processo corrosivo. A passivação. Passivação é a modificação do potencial de um eletrodo no sentido menor da atividade. Mas os catódicos ou nobres, devido à formação de uma película do produto corrosivo, essa película é denominada película passiva. Os elementos ligados metálicos que a passivação são formados por películas protetoras, como, por exemplo, grandes citadas como cromo, níquel, titânio, aço, inox, monel, que se passiva na grande maioria do meio corrosivo, especificamente na atmosfera. O chumbo que se passiva na presença do ácido sulfúrico, o ferro que passiva na presença do ácido nítrico concentrado e não passivo na presença do ácido nítrico diluído. Tipos de corrosões comuns. A corrosão eletroquímica. Esse tipo de corrosão são as mais comuns, por isso ocorre com metais, geralmente a presença de água. Elas podem dar duas formas. Quando o metal está em contato com eletrolitos, solução condutora ou condutora iônica, envolvendo áreas anódicas, catódicas, ao mesmo tempo, formando uma pilha de corrosão. Esta aqui a seguir é a imagem. Por exemplo, se colocar uma placa de cobre e uma de ferro, ambas mergulhadas em eletrolitos neutros aerados, postando em contato de formato com circuitos elétricos, a cada placa se tornar eletrodo. O ferro será anódodo oxidado, se perdendo elétrons que se migram para o cátodo, placa nobre, por sua vez é reduzido ao anódico, sofrerá o desgaste formado a ferrugem de fungo no recipiente. Corrosão química é um ataque de um agente químico diretamente sobre determinantes materiais que pode ou não ser metal. Ele precisa na presença de água não transferidas com elétrons, como na corrosão eletroquímica. Exemplo: solventes ou agentes oxidantes pode quebrar a macromoléculas e polímero plástico como borracha, degradando-se. Os ácidos sulfúricos corroem o zinco metálico. Concreto amado, a construção pode sofrer corrosão como o passar do tempo ou agentes poluentes, a constituição de silício. E aqui a seguir está na imagem a corrosão. Corrosão em eletrolítico.
eletrolíticos. É um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Esse processo não é espontâneo. Contrário dos outros tipos de corrosão mencionados acima, quando não há isolamento ou aterramento, estão algumas deficiências. Forma-se a corrente de fungos, eles escapam para o solo, formando pequenos furos nas instalações. Exemplo, isso acontece nas tubulações de água e de petróleo, no canos telefônicos e de postos de gasolinas. Os tipos de corrosão que se interessam na engenharia mecânica. O alumínio, que é extremamente leve, a resistência da corrosão, sendo bastante utilizado na indústria geral. O aço, que é composto por uma liga de ferro e de carbono e um dos materiais devidos ao seu baixo custo. Aço inoxidável possui uma característica semelhante ao aço comum, além de alta resistência, baixa temperatura, baixo custo de manutenção, de fabricação e manipulação. Aqui está um resumo de cada um. Aço galvânico trata-se de um aço por um processo químico responsável por proteger esse material contra a corrosão. Fibra de carbono geralmente é combinada em outro material, proporcionando a resistência do aço, leveza do plástico. Combate à corrosão. É muito importante que se preste atenção na conservação dos materiais por uma série de motivos. Além de tornar um aspecto estético por desejável, a ferrugem pode comprometer a funcionalidade da peça e da estrutura, o que pode gerar um sério problemas, muitos deles graves à natureza. Uma técnica mais utilizada para prevenir a exposição direta do meio ambiente a agentes corrosivos é a galvanização, que consiste na utilização de camada de zinco ou de uma metálica. Esse processo torna metais mais resistentes à oxidação, além de criar camadas de proteção externa que evitam, com o tempo, peças e estruturas sejam agredidas por substâncias corrosivas. No entanto, para menos seja realmente eficaz, é necessário fazer uma manutenção constante, pois o risco, por menor que seja a superfície, pode servir a porta de entrada para agentes deteriorantes. Outros objetivos bastos eficazes a ampla utilização pela indústria alimentícia para garantir a conservação de produtos altamente industrializados, como enlatados, são polímetros que possuem maior proteção de oxidação e que o aço utiliza na fabricação de embalagens. E essas foram as referências que eu usei para o meu trabalho. Boa noite, muito obrigada, professores. Até mais.